Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Peço que abram a Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos dar continuidade aos estudos nos encontros de Jesus. Lucas, capítulo 5. Eu não sei se vocês estão sentindo um cheirinho gostoso no ar. Que a nossa alma esteja faminta pela palavra de Deus, assim como a nossa barriga está faminta pela comidinha que está sendo feita ali do lado. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 11. Todos acharam? Lucas 5, a partir do verso 1 até o verso 11. Escute com atenção a palavra de Deus. Diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te louvamos pela tua graça, tua bondade, tua misericórdia, o teu amor. Obrigado, Deus, porque temos agora a oportunidade de ouvir o Senhor falar pela tua palavra. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor me use tão somente como instrumento nas tuas mãos, que eu diminua e o Senhor Jesus cresça, possamos ver a glória do Senhor Jesus por meio das Escrituras, que de fato possamos ter um encontro verdadeiro com Ele hoje de manhã, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava na 4ª série, o equivalente aí hoje ao 5º ano do ensino fundamental, foi avisado na minha escola que José Mário Tranquillini faria uma visita e daria uma palavrinha aos alunos. E Tranquillini é um ex-judoca, peso pesado, que naquele ano, em 1992, representou o Brasil nas Olimpíadas de Barcelona. E foi o maior hype. Todo mundo ficou assim: uau, a gente vai conhecer pessoalmente alguém que a gente só conhece, a gente só vê pela televisão. E naquela época assim, não tinha televisão 42 polegadas, Full HD, não sei o quê. Era de tubo mesmo, com no máximo 28 polegadas, não sei. Em comparação a hoje, a qualidade não era tão boa assim. Mas então a molecada ficou toda reunida lá no salão, no pátio da escola. Todo mundo sentou no chão, naquela expectativa, e eis que surge José Mário Tranquillini. Cara, eu tinha 10 anos de idade. Com o quê? No máximo 1,35 m de altura. Quando eu vi o Tranquillini, eu fiquei impressionado. Pela minha estimativa, e eu acho que ela está certa, ele deveria ter pelo menos uns 5 metros de altura. Ele era muito grande. Eu não lembro do que ele falou, mas eu fiquei tão admirado com o tamanho, a imponência dele, que até hoje eu me lembro perfeitamente daquela montanha vestido um kimono azul na frente de uma molecada boquiaberta. Você já encontrou alguém assim? Alguém que causasse espanto, admiração por quem ele é ou por que ele faz? Hoje a gente vai ver que Pedro tem um encontro desse. Ele se encontra com o Senhor Jesus e esse encontro é
admirável. Esse é o título da mensagem. Um encontro admirável. E eu pesquisei no site da igreja e não tem ainda um sermão com esse título, tá? Um encontro admirável. Então, primeiro vamos ao contexto aí. No versículo 1, diz o texto que Jesus estava perto do lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, porque Genezaré era uma área que ficava na Galileia, ao norte da Palestina. Então, pessoas moravam ali em Genezaré, perto do lago, onde podiam pescar, consumir e vender os peixes. E Jesus, então, estava ali. E havia uma multidão apertando ele porque queriam ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. Por que você está aqui hoje? Qual a sua motivação para vir todos os domingos? É porque você está acostumado? Ou é para, de fato, você deseja ouvir a palavra de Deus? Verso 2, então, diz que Jesus percebe 2 barcos na beira do lago, que haviam sido deixados pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ele entra no barco que pertencia a Simão Pedro, no verso 3, e ele pede que Pedro afaste o barco um pouco da praia. Então ele assume a sua posição de mestre, daquele que tem autoridade para pregar a palavra de Deus. Ele se assenta. E aí ele começa a ensinar ao povo. Olha que cena mais singela aqui. O Rei da Glória, assentado num barco, flutuando na beira de um lago, pregando a palavra de Deus. Qualquer lugar é lugar para se pregar a palavra de Deus. No trabalho, na fila da padaria, no ônibus. Você não precisa de um púlpito para pregar a palavra de Deus. Você precisa pregar o Evangelho. Verso 4, depois que Jesus terminou de pregar, ele se dirige a Pedro e fala, faze-te ao largo. Ou seja, vai para longe, onde as águas são mais fundas, e lancem as suas redes. E aqui nós vemos o primeiro ponto da mensagem. O encontro com Jesus é admirável porque leva à obediência. O encontro com Jesus é admirável porque leva à obediência. Versos 5 a 7, todos juntos, vamos ler. 1, 2, 3. Depois que Jesus, então, ordena que Pedro e seus companheiros fossem para longe e lançassem as redes, vem a resposta de Pedro. Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro, como pescador experiente, sabia que o melhor horário para pescar ali no lago era a noite. E se eles haviam trabalhado a noite inteira, e a ideia do trabalhar aí é que eles cansaram mesmo, foi fatigante, foi um trabalho duro. Se eles se esforçaram na hora certa da pesca e não pegaram nada, seria inútil lançar as redes durante o dia. Mas apesar da ordem estranha de Jesus, veja que Pedro chama ele de mestre. Não é a palavra rabi, que é usado em outros evangelhos, mas é um termo que denota alguém que tem autoridade e poder também. Pedro sabe que quem deu a ordem não é um mero carpinteiro. E veja que ele continua dizendo, mas sob a tua palavra. Ou seja, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Pedro pode achar a ordem de Jesus estranha. Pode ser até algo contrário ao senso comum, mas ele obedece. Porque quem está mandando é o mestre. Eu estou vendo recentemente, e com muita frequência, aquela animação da Disney, Frozen. A Thalita adora, né? Minha filha de 2 anos. Eu também gosto, vai. Se você não viu, assista. A moral do filme ressoa a mensagem do Evangelho. Somente um ato de amor verdadeiro pode aquecer um coração congelado. É muito legal. Mas, sem contar muito do filme, tem uma personagem, a Rainha Elsa, que nasceu com poderes de gelo. Então, ela congela coisas, ela cria coisas de gelo, faz nevar, etc. Só que ela é criada de modo a esconder os seus poderes, para não machucar ninguém. Mas aí ela cresce, acontece uma situação lá, o negócio sai do controle, e aí ela foge. E aí ela pode finalmente liberar o potencial dos seus poderes. E é quando ela canta a música Livre Estou, ou Let It Go, né, no inglês.
Calma, Michele, eu não vou cantar a música toda. Mas tem um pedaço da música em inglês, e em português perde um pouquinho o sentido, que ela fala o seguinte: é hora de ver o que consigo fazer, testar os limites e rompê-los. Não existe certo nem errado, nem regras para mim. Eu estou livre. E aí a música continua, né, em português. Livre estou, livre estou. E a gente pensa assim, não é verdade? Nós pensamos que somos livres quando não temos regras a obedecer. Nós achamos que somos livres quando fazemos o que queremos, sem certo nem errado, sem restrições. E não é exatamente essa mentira da velha serpente? Lembra lá de Gênesis 3? Satanás falando com Adão e Eva. Deus colocou limite para vocês? É claro que vocês não vão morrer se comerem do fruto que Deus claramente ordenou que vocês não comessem. Na verdade, se vocês comerem, isso vai liberar o potencial de vocês. Vocês serão como Deus. Não há certo nem errado. Não tem regra para vocês. Vocês criam suas próprias regras. E a partir de então, nós achamos que obedecer a regras, seguir ordens, cumprir os mandamentos de Deus é algo sufocante. Porque essa rebeldia contra a ordenação de Deus está entranhada no nosso coração. E desde o início, Deus estabeleceu que o nosso relacionamento com Ele se daria em termos de obediência. Então Ele ordenou, por exemplo, o mandato espiritual, que envolve o relacionamento com o próprio Deus, no qual Ele estabeleceu um dia de descanso para dedicarmos a Ele. Ele ordenou também o mandato social, que envolve o relacionamento com o próximo, de amor e cuidado, começando pela família. Ele ordenou também um mandato cultural, que envolve o relacionamento com a criação, para que desenvolvêssemos artes, lazer, tecnologia, educação, etc. Mas por causa da nossa rebeldia contra Deus e contra tudo que Ele ordenou, nós, ao invés de adorarmos somente a Ele, buscamos significado para a nossa vida nas coisas criadas. Nós criamos e adoramos ídolos, falsos deuses. Ao invés de um relacionamento de amor e atenção para com o próximo, há abuso, manipulação, violência, engano. Ao invés de um relacionamento cultural, cuidadoso e harmonioso com a criação, há exploração destruidora. E como Paulo diz em Romanos 1, a nossa rebeldia contra Deus e contra tudo que Deus ordenou é tão profunda que nós pervertemos até mesmo algo que parecia natural e imutável, a nossa sexualidade. Então, hoje nós vemos as pessoas dizendo que a diferença entre homem e mulher é simplesmente uma construção social e cultural, ao invés de ser algo inerente à natureza humana. Então, aí o indivíduo nasce homem, mas mais tarde ele pode se identificar como mulher, etc. E esses termos não têm muito significado hoje. Nós podemos redefinir quem somos. Não há certo nem errado, nem regras para mim. Eu estou livre. E assim o ser humano vai, afundando numa espiral de autodestruição, porque desobedeceu a Deus. E para quebrar esse ciclo de desobediência e nos redirecionar para Deus, foi necessário que o Filho de Deus, Jesus Cristo, obedecesse ao Pai perfeitamente no nosso lugar. Além disso, foi necessário que Jesus Cristo sofresse a punição que nós merecíamos pela nossa desobediência a Deus. Ele morreu no nosso lugar. E pela sua ressurreição ficou demonstrado publicamente que Deus perdoa e se reconcilia com pecadores rebeldes e desobedientes. E nós recebemos essa reconciliação com Deus quando obedecemos a ordem do Evangelho do Reino para nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Jesus Cristo. Então, o próprio Deus, por meio do seu Santo Espírito, nos capacita a obedecermos os seus mandamentos. O próprio Jesus diz lá em João 14, 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o apóstolo João diz na sua primeira carta que os mandamentos de Deus não são penosos. Tiago, na sua carta, diz que a lei de Deus é lei perfeita, lei da liberdade. Se você se identifica como cristão, mas não obedece aos mandamentos de Deus, não se importa com o crescimento em santidade, não lê a Bíblia, não ora a Deus, despreza o culto público, vive descontente com a vida, amargurado com outras pessoas,
sem praticar o perdão e reconciliação, então você precisa rever a sua confissão de fé. Porque o encontro verdadeiro com Jesus leva à obediência. E quantas vezes a gente complica a nossa vida porque nos falta essa obediência simples de Pedro aqui. Mestre, trabalhamos a noite toda e não conseguimos nada. Eu não estou entendendo essa ordem, mas sob a tua palavra eu vou obedecer. Mestre, eu tenho perdoado essa pessoa por tantas vezes e continuo sendo ferido, me decepcionando. Eu não estou entendendo a tua ordem, mas sob a tua palavra eu vou continuar perdoando e buscando reconciliação. Mestre, eu tenho orado pelo meu filho, meu amigo, meu familiar, e até agora não houve mudança. Eu não estou entendendo a tua ordem, mas sob a tua palavra vou continuar orando e pregando. E veja que a obediência traz frutos. Diz os versos 6 e 7 que quando eles obedeceram à ordem de Jesus, a quantidade de peixes que eles pegaram foi tão grande que as redes começaram a se rasgar. De modo que eles sinalizaram para os companheiros do outro barco para ajudar. Mas ainda assim a quantidade de peixe foi tão grande que os barcos começaram a afundar. É claro que o objetivo do milagre aqui não é ensinar que obediência traz frutos. Não é para isso que Jesus faz o milagre. A gente vai ver em breve qual é o objetivo do milagre. Mas o fato de que obediência traz frutos está por toda a Escritura. E é bom lembrarmos aqui. No livro de Deuteronômio, por exemplo, várias vezes Deus fala a respeito das bênçãos decorrentes da obediência ao pacto. Nos livros históricos, como Reis ou Crônicas, vemos várias vezes Deus protegendo e abençoando o povo quando são obedientes. Quantas vezes nos Salmos ou em Provérbios, nós vemos os escritores falando que a obediência a Deus é algo prazeroso. Ou nos livros dos profetas, nos evangelhos, nas cartas, em Apocalipse, em toda a Bíblia, nós lemos que a obediência a Deus traz frutos, traz bênçãos. Jesus repete várias vezes que quem obedece aos mandamentos tem galardão, tem recompensa nos céus. É claro que essa recompensa não é meritória, mas é dada pela graça de Deus, assim como a salvação é dada pela graça de Deus. Por isso, talvez você não veja os frutos da sua obediência nessa vida. Algumas vezes nós somos fiéis, somos obedientes a Deus, mas parece que a situação só piora. A gente permanece firme, permanece fiel, mas as circunstâncias ficam mais difíceis e a gente pergunta, Deus, por quê? E isso serve para nos lembrar que a nossa obediência não é para conseguirmos algo de Deus, mas para demonstrarmos amor por Ele. Como Jesus disse, quem me ama, guarda meus mandamentos. Isso também serve para nos lembrar de que a nossa morada não é nesse mundo caído. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e nós devemos desejar isso. Por isso, mesmo em meio ao sofrimento, às dificuldades, lembre-se da simples obediência de Pedro. Mestre, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou obedecer. O encontro com Jesus é admirável porque leva à obediência. Mas o encontro com Jesus é admirável porque leva à humildade. A partir do verso 8. Verso 8 até o verso 10, até a palavra sócios. Do verso 8 até o verso 10, até a palavra sócios. Vamos lá. 1, 2, 3. C.J. Mahoney, no excelente livro Humildade, ele traz a seguinte definição. Humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. E não foi isso que aconteceu aqui? Quando Pedro é confrontado com o resultado da ordem de Jesus, ele se quebranta. Imagina isso. Você é perito numa área de atuação. Você sabe o que, como, quando, por que fazer determinada atividade. Mas aí vem alguém que não tem nada a ver com aquela área, fala para você fazer algo que obviamente não vai dar resultado, mas dá muito certo. É claro, gente, que o milagre de Jesus aqui não anula
o conhecimento dos pescadores, né, de que o horário da pesca é à noite. A experiência que eles têm, o conhecimento que eles acumularam a respeito da pescaria, a técnica, o melhor horário, o local, são coisas válidas e verdadeiras. Jesus não está negando ou desprezando o conhecimento que a gente adquire quando estudamos ou aprendemos acerca da criação, acerca da natureza. Ele não está alterando a ordem da criação no sentido de que os pescadores agora deveriam pescar pela manhã, ou que eles estavam fazendo coisa errada. Os pescadores continuarão pescando à noite. O ponto é que Jesus faz um milagre, demonstrando o seu poder sobre a criação, fazendo aparecer peixes pela manhã. E é isso que assombra o povo. Pedro sabia da atividade dele. Ele era pescador experiente, e quando ele viu o que Cristo fez, ele entendeu que aquilo dali só seria possível pela atividade do próprio Deus. E aqui a gente precisa lembrar o propósito dos milagres. Quando estudamos a série sobre os milagres de Jesus, foi repetido várias vezes que os milagres de Jesus tinham o propósito de demonstrar que ele é o Messias, que ele é o Redentor, que inaugura o reino de Deus, conforme prometido no Antigo Testamento, e de autenticar ou confirmar a mensagem do reino de Deus que ele prega. Dito de outra forma, os milagres de Jesus dão evidência de quem ele é e testificam a mensagem que ele prega. Os milagres, então, não têm um fim em si mesmos. Ou seja, Jesus não cura um cego só para curar o cego, ou enche as redes de peixes para dar alguma lição de moral. Os milagres apontam para algo maior do que isso. Eles mostram que Jesus é o Messias e que a mensagem do Evangelho, do reino, é verdadeira. Nesse sentido, os milagres vão ter alguns efeitos nas pessoas. Os inimigos de Jesus vão reagir com ódio e mais rebeldia. Mas os verdadeiros discípulos vão reagir com adoração e com mais fé. Por isso Pedro se quebranta. Ele se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E não somente Pedro fica assombrado, né? Também seus companheiros, dentre eles estão ali os futuros apóstolos, os irmãos Tiago e João, também ficam admirados, ficam perplexos com o tamanho da pesca. Eles entenderam que o que aconteceu ali foi algo sobrenatural, eles estavam diante do próprio Deus. Então veja que no primeiro momento Pedro chama Jesus de mestre, reconhecendo sim que ele tinha autoridade para ensinar, mas quando ele vê o milagre, ele chama Jesus de Senhor, apontando para a divindade de Cristo. E aí ele pede: afasta-te de mim, porque sou pecador. Pedro está reagindo aqui como, por exemplo, o profeta Isaías reagiu quando ele teve a visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, lá em Isaías 6. Lembra do que Isaías disse? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso é humildade. Quando nos deparamos com a grandiosidade do Senhor Jesus, com a profundidade da riqueza da sua sabedoria e do seu conhecimento, com a sua maravilhosa graça, seu tremendo poder, seu infinito amor, sua soberania absoluta, sua perfeita justiça, sua paciente mansidão, sua eterna misericórdia, sua imutável fidelidade, sua transbordante bondade, com a beleza da sua santidade, quando nos encontramos com Jesus, nós devemos fazer como Pedro, prostrar e reconhecer quem de fato ele é e quem de fato nós somos. Ele é criador, nós somos criaturas. Ele é santo, nós somos pecadores. O encontro verdadeiro com Jesus nos leva à humildade. Por outro lado, como Mahoney define no livro, ele fala o seguinte: orgulho é quando seres humanos pecadores desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer sua dependência dele. Orgulho é quando seres humanos pecadores desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer sua dependência dele. Responda aí no seu íntimo as seguintes questões. Você se preocupa muito no que os outros estão pensando sobre você? Você costuma exagerar a respeito de si mesmo para que você pareça melhor do que é? Você precisa que os outros te elogiem constantemente para se sentir bem?
As pessoas te tiram do sério muito fácil? Você acha que os outros estão contra você? Às vezes você se sente um fracasso total. Você se importa muito com o que os outros dizem a seu respeito? E se algum plano que você tinha em mente não dá certo, você fica muito frustrado a ponto de estragar o seu dia? Você precisa que os outros afirmem para você quão valoroso você é ou quão magníficas são suas realizações? Você tem dificuldade em perdoar e se reconciliar com alguém? E se alguém critica algo que você fez, você se ofende? Se você respondeu sim para alguma dessas questões, parabéns. Você confessou a Deus que é orgulhoso. E você precisa mudar a visão que você tem a respeito de si mesmo. Porque a sua identidade não está nas coisas que você possui, ou no que você faz, ou quem você pensa que é. A sua identidade está em Cristo. Ou seja, nós sabemos quem nós somos quando olhamos para Jesus. Nós conhecemos mais a respeito de nós mesmos quando conhecemos mais a respeito de Deus. Tem uma passagem nas Crônicas de Nárnia, especificamente no livro Príncipe Cáspia, que a Lúcia, a mais nova dos irmãos Pevensey, reencontra o leão Aslan, depois de um bom tempo. Aí ela fica super feliz, ela abraça, beija o leão, e aí ela diz, Aslan, como você está grande. E aí ele responde, é porque você está mais crescida, meu bem. E aí ela, e você não? E aí ele, eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior a seus olhos. Olha que lindo. Essa é a ideia. À medida que conhecemos mais a respeito de Deus, mais nós vamos nos colocando no nosso lugar. Nós vamos crescendo em humildade. É como João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Por isso, quando Pedro foi confrontado com a grandeza de Jesus, ele imediatamente reconheceu a sua indignidade. Qualquer motivo que ele tinha para se orgulhar foi por água abaixo. Trocadilho é intencional. E aí Mahoney também dá algumas sugestões para a gente cultivar a humildade. Primeiro, estude os atributos de Deus, especialmente os chamados atributos incomunicáveis, aqueles que somente Deus possui, que não têm correspondência ou ilustração com a vida humana. Por exemplo, somente Deus é infinito. Ele não é limitado pelo tempo ou espaço. Somente Deus é autoexistente. Ele não depende de nada para existir. Ele não tem início, não tem fim. E isso ajuda a enxergar a grandeza do nosso Deus. Segundo, estude as doutrinas da graça, ou seja, a total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Isso nos ajuda a enxergar a maravilhosa graça do nosso Deus em nos salvar. Terceiro, estude sobre a doutrina do pecado para permanecer humilde. Porque você vai ver, você vai aprender quanto que o pecado é abominável a Deus. Quanto o pecado é enganoso e perverte todos os aspectos da nossa vida. Há quanto tempo você não é mais impactado com a pessoa de Jesus? Qual foi a última vez que você se prostrou e simplesmente adorou o Senhor em oração ou em cânticos, louvando e engrandecendo a pessoa dele? Leia e ore os salmos. Eles são excelentes para treinar o nosso coração na humildade. O encontro com Jesus leva à humildade. Por último, o encontro com Jesus é admirável porque leva à transformação. O encontro com Jesus é admirável porque leva à transformação. Verso 10, a partir do disse Jesus, até o final, até o verso 11. Vamos lá, 1, 2, 3. Pedro estava em choque. Assombro, temor e tremor são reações normais na Bíblia quando alguém se encontra com Deus. Nós vemos isso em Abraão, Jó, Isaías, Daniel, o apóstolo João lá em Apocalipse. Diante do Deus Santo, o pecador treme. E em vários desses momentos, Deus diz a mesma coisa que Jesus diz: não temas. Que é uma outra maneira de dizer: coragem, tenha fé, Pedro. Ao invés de o seu temor levar você para longe de mim, aproxime-se de mim. Às vezes acontece isso lá em casa.
quando a Thalita faz algo que ela sabe que é errado, ou quando está naqueles dias que o coraçãozinho está bem rebelde, eu brigo, eu disciplino, eu dou aquela palmada, e aí ela chora, e eu choro por dentro também. Mas logo em seguida, a gente já está abraçado, estamos brincando, estamos rindo, correndo, etc., se beijando. Esse é o verdadeiro temor que o crente deve ter de Deus. Ele percebe a grandeza de Deus em contraste com a sua pequenez, mas ao invés de fugir de Deus, o crente se aproxima de Deus, porque sabe que Deus é o seu Pai, que está sempre de braços abertos para receber o seu filho. Por isso Jesus diz, Pedro, não temas. E aí ele continua dizendo, de agora em diante você será pescador de homens. Olha que impressionante. Pedro, você está assombrado porque pescou esse montão de peixe? Ora, você não viu nada. Você vai pescar um montão de gente para o reino de Deus. E até hoje isso é verdade, né? A gente tem 2 cartas de Pedro na Bíblia. E aí diz o verso 11 que eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O encontro com Jesus leva à transformação. E no caso de Pedro, a transformação que ele passou foi em relação ao seu chamado. Ele era um pescador e passou a ser um apóstolo de Jesus. E essa situação na vida dele foi marcante. Mas é interessante notar que essa transformação foi um processo na vida de Pedro. Não foi de uma hora para outra. Pedro vai ser relembrado várias vezes de que o seu chamado agora é a pregação do Evangelho e o pastoreio do povo de Deus. Lembra lá no final do Evangelho de João, depois da morte e ressurreição de Jesus? Os discípulos estão reunidos exatamente nesse lago, mas lá no Evangelho de João é chamado de Mar de Tiberíades, e João descreve uma cena assim quase que melancólica. Está lá Pedro, Tomé, Natanael, os irmãos Tiago e João, está lá a galera. E aí Pedro, que havia negado Jesus, diz, vou pescar. E aí os outros também vão, mas naquela noite, adivinha, não pescam nada. E aí quando começa a amanhecer, quem está lá na praia? Jesus Cristo. E aí ele pergunta para eles, vocês têm alguma coisa de comer? E aí eles falam que não. E aí Jesus, pois joguem a rede do lado direito, vocês vão achar. E aí quando eles fazem isso, a quantidade de peixes é tão grande que eles nem conseguem puxar as redes. E aí cai a ficha deles de que aquele dali era o Senhor Jesus. Pedro, daquele jeito dele, né, ele pula no mar e vai nadando em direção ao seu Senhor, e os outros vão no barquinho mesmo, puxando a rede. E quando eles chegam em terra, João descreve uma das cenas mais lindas e impressionantes da Bíblia. Tem ali na beira da praia uma fogueira com peixe e pão. E Jesus chama eles para comerem. Imagina isso, gente. O Rei da Glória, o Criador do fogo, do lago, da areia, do peixe, do pão, sentado na praia, comendo um peixinho assado na brasa com pão. Que Deus maravilhoso é esse? E aí Jesus se dirige a Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que te amo. Então pastorei meus cordeiros. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que te amo. Então pastorei minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então pastorei minhas ovelhas. Você não é mais pescador, Pedro. Você é pastor do meu povo. Jesus reconstrói a cena do chamado de Pedro para lembrá-lo de que ele foi transformado. Ele não vai mais se preocupar com peixes. Ele vai se preocupar com pessoas. Ele agora é pescador de homens. É claro que nem todos são chamados para se dedicarem exclusivamente ao chamado pastoral ou chamado missionário. Mas você é, sim, portador das boas novas do reino de Deus, chamado para pregar o evangelho de Deus. E você vai fazer isso porque se você foi de fato convertido ao Senhor Jesus, a imagem de Deus em você é completamente transformada. A imagem que foi quebrada por causa do pecado vai sendo transformada em você. A sua relação com Deus é transformada, você se torna filho de Deus. A sua relação com o próximo também é transformada, você deve amar o próximo. E a sua relação com a criação é transformada, você deve desenvolver, exercer o seu trabalho como mordomo, como representante de Deus. Além disso, as suas atitudes são transformadas. A reclamação deve dar lugar à gratidão. A cobiça
é substituída pela satisfação e pelo contentamento. O espírito crítico é eliminado com amor. A rebeldia é trocada pela submissão. E se você não vê ou não pratica essa transformação na sua vida, se você não causa uma influência positiva e transformadora para onde você passa, pelo contrário, você é mais influenciado pelo pecado e perversão, você precisa reavaliar sua confissão de fé. Porque o encontro com Jesus leva à transformação. Então, quando as pessoas perguntarem para você o que aconteceu, qual foi a causa da mudança, por que você é assim? Aí você responde, ora, eu deixei essas coisas para seguir o meu Senhor. Porque quem se encontra com Ele fica admirado. Que isso seja verdade nas nossas vidas, irmãos. Que possamos ter um encontro admirável com o Senhor Jesus. Um encontro que leva à obediência, à humildade e à transformação. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado porque ela fala aos nossos corações. E que possamos sair daqui, Deus, exortados pela Tua palavra, pela Tua ordem. Que o Senhor nos anime, Deus, a praticar a Tua palavra. Que o que aprendemos aqui não fique somente na nossa mente, como um conhecimento ali parado, mas que de fato desça aos nossos corações.